começar agradecendo ao Zé Guilherme o convite, né? Eu fico muito... para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, né? Bem, e ele me pediu que falasse, né, um pouco sobre a questão das esquerdas e da luta armada no Brasil, né, e avançasse um pouco, né, no tempo, no período do processo de redemocratização do país, né? Bem, eu fiz a minha graduação em História na UF, né? Depois eu fiz tudo na UF, na verdade, né? Fiz a graduação em História, depois eu fiz o mestrado, né? Na UF também, né? E o meu mestrado que foi orientado pelo Daniel Arão Reis, né? Que foi sobre que vocês, né, conversaram com ele acho que semana passada, né? E aí eu trabalhei com a ideia de revolução, né, do período dos anos 60, né, até o período do final do exílio brasileiro, né? Quer dizer, o que se pensava como revolução e como que isso foi se transformando nas esquerdas brasileiras, né, a partir da derrota da luta armada e ao longo do exílio, né? Então, o que esse pessoal que saiu exilado, né, pensava que era a revolução no momento que saiu e como que eles pensavam a partir do exílio, né? Enfim, né? Quer dizer, o impacto do exílio. Só que era uma pesquisa de mestrado mais limitada e tudo mais, né? E a partir dali eu achei tão interessante essa discussão que no meu doutorado, que também foi feito na UF, né, no programa de pós-graduação de História da UF, com a orientação da professora Ângela de Castro Gomes, aí eu trabalhei especificamente o exílio, né, e que foi uma experiência muito interessante, assim, porque na época não tinha, né, hoje muita gente estuda o exílio, né, o exílio latino-americano, né, mas na época não havia, né, isso eu entrei em 93, né, vocês nem eram nascidos, né, e a gente discutiu, enfim, né, e eu trabalhei especificamente com exílio, e foi uma coisa bem legal, assim, uma experiência legal de pesquisa, e acabei publicando, né, a tese, defendi em 98, publiquei em 99 pela Record, né, a editora aqui no Rio, chamada Exílio entre Raízes e Radares, né? E então foi legal, porque eu acho que tem muito a ver com isso que o José Guilherme falou ainda há pouco, a gente estava conversando antes da turma toda entrar, né? E tinha muito essa ideia, né? Sempre quando se falava em exílio, que o exílio foi uma desgraça, que o exílio foi isso, foi aquilo, uma coisa muito pesada. E a partir das entrevistas, eu trabalhei muito com entrevistas, e foi interessante porque as pessoas falavam outras coisas, né? Quer dizer, que se o exílio tem um lado muito impactante, muito ruim, né? Mil problemas, mil dificuldades e sofrimentos, né? Tinha também, por um outro lado, um aprendizado, né? Uma abertura de horizontes, né? Muito grande. Lembrando que, na época, né, nos anos 70, as pessoas não viajavam muito, né, no Brasil. Isso, essa experiência que hoje, né, uma classe média tem de viajar bastante para a Europa, que na época não tinha, né? Então eu acho que aquele trabalho que eu tinha iniciado lá no mestrado, eu aprofundei no doutorado, e foi uma coisa legal. E aí depois, quando eu terminei o doutorado, eu fiz um pós-doc, né, na UERJ, e trabalhei lá 3 anos na UERJ com um pós-doc e como professora visitante, e aí eu trabalhei especificamente o treinamento brasileiro em Cuba, né? Cuba treinou, né, a esquerda revolucionária, a esquerda ligada à luta armada, teve em alguns momentos, em algumas fases, em Cuba, treinando, né, fazendo um treinamento guerrilheiro lá, e aí eu publiquei um livro sobre isso, né, pela editora Mauad, também aqui do Rio, né, chama-se O Apoio de Cuba à Luta Armada Brasileira. E, enfim, e aí eu fiz, a partir dali, né, em 2002 eu fui para a UF como professora, né, fiz o concurso lá, me tornei professora de História Contemporânea, né? Então,
fiquei trabalhando, fiz vários trabalhos sobre a ditadura brasileira, né, sobre a OAB, durante a OAB, a ABI, durante os 10 primeiros anos da ditadura. Enfim, fiz vários trabalhos ligados à ditadura. E desde 2012 eu tenho trabalhado, mudei, né, bastante assim, o meu foco, mas que está, de certa forma, ligado, né, ao meu trabalho sobre a ditadura, que foi estudar, né, a resistência ao fascismo e ao nazismo em vários países, né? Então, primeiro trabalhei com a França, né, os países que foram ocupados durante a Segunda Guerra Mundial, e aí eu trabalhei, num primeiro momento, com essa resistência, né, mais precisamente com os museus e memoriais da resistência à ocupação nazista. Eu trabalhei no primeiro momento com a França e com a Itália, e aí saiu um livro em 2016 sobre o assunto, né, pela Alameda e de São Paulo, chamado Resistência, Memória da Ocupação Nazista na França e na Itália. Aí, num segundo momento, eu fiz, né, o mesmo tipo de estudo sobre a resistência ao nazismo, pensando a Alemanha, né, como que isso se representava nos museus e memoriais da resistência na Alemanha. Aí essa foi a minha tese titular na UF, que eu defendi o ano passado, em outubro do ano passado, chama-se Valquírias, Memórias da Resistência Alemã, né, ao nazismo. E aí vai sair pela EDUF, provavelmente o ano que vem, talvez, né? E aí agora eu estou fazendo essa terceira parte da pesquisa, sobre a Polônia, né, sobre os museus e memoriais da resistência à Nossa, hein? ocupação nazista na Polônia. E essa é a minha Polônia, trajetória, né? É a minha trajetória como pesquisadora, como historiadora. Pro, de fazer algumas perguntas assim. Os alunos eles estão começando agora a vida acadêmica dele, vida, né, eles estão no ensino médio, a maioria deles aí. E quantos anos a senhora ficou estudando, professora? História. Quantos anos? Como assim? Quantos anos que eu estudo história? Isso, desde a graduação. É porque na cabeça deles, para muitos deles, não é possível viver estudando. O trabalho ser estudo, o estudo ser trabalho. Então, eu estou fazendo essa pergunta para vários professores. Desde que a senhora começou lá na graduação, quanto tempo a senhora estudou para até virar professora universitária, mais ou menos? Olha, eu comecei a graduação em 84. Eu tinha vindo da arquitetura, comecei a arquitetura, aí saí da arquitetura, não gostei, fui fazer história, e aí eu fiquei fiz a graduação, mestrado, doutorado, tudo assim seguidinho, né? E depois fui trabalhar na UERJ, como eu falei, né? Fiquei 3 anos lá como professora, primeiro como pós-doc, depois como professora visitante, e fazendo pesquisa, né? Na verdade, em 2002 como professora na UF. Então, a rigor, desde 84 que eu estudo história, né? E como profissional desde 84, né? Me formei em 87 e em 88 comecei o mestrado e aí fui, né? Fui e dando aula na universidade desde do momento que eu terminei o doutorado, né? Que na época já para fazer concurso, somente aqui no Rio de Janeiro, né? Em grandes universidades você tinha que ter o doutorado, né? E aí em 2002 que eu fiz esse concurso, né? Então, Porque vocês eu têm fiz, noção, gente, que a professora está estudando, eu acho que mais de 30 anos de história. Isso é uma minha, coisa importante que é a vida inteira, né, Pro? é, eu tenho praticamente 57, vou fazer 57 anos. Né? Desde que eu entrei na UF, na história, e como profissional, eu vivo disso, né? De trabalhar como professora, né? De história e em pesquisa histórica. Né? As pessoas às vezes têm certa dificuldade de entender isso, né? Eu percebo, né? Como que o seu trabalho é fazer pesquisa, né? Quando eu viajo para fazer pesquisa, como eu tenho trabalhado desde 2012 com esses temas europeus, né? Então eu viajo, faço a pesquisa nesses lugares, né? Então
as pessoas às vezes ficam com dificuldade, assim, que é um trabalho, né? Estou viajando para trabalhar, para fazer a pesquisa, o trabalho de campo. Então, Então, isso é uma coisa bem legal, porque uma das grandes, um dos grandes desafios que a gente tem para os alunos é insistir a ideia de que se você for para a universidade, você pode viver estudando, né? Porque muitos deles acham que você estuda e acaba. Então, é como se fosse uma corrida de Fórmula 1 com uma volta só. Você vai, dá uma volta, acabou e segue sua vida. Mas que existe dentro da faculdade, da universidade, existe a possibilidade de você viver pesquisando, você viver estudando. E eu até usei, né, aqui no chat um comentário que é como se fosse, é uma cientista de história, né, uma historiadora. Pessoal, eu vou deixar aqui, ó, o mente para vocês perguntarem as coisas. Então, hoje, o tema basicamente é o final do governo militar, mas antes da gente chegar no governo militar, do final da ditadura, a gente tem que terminar um assunto que tinha ficado pendente lá no final da aula. Eu vou perguntar. Vocês lembram que nós paramos no Marighella? Pessoal, escrevam aí. Vocês lembram que a gente parou na última aula sobre Marighella? Vocês lembram que nós paramos na luta armada, nos sequestros? Vocês lembram? Então, agora a gente vai começar daí, ok? A gente vai começar lembrando: o Brasil teve uma luta armada contra a ditadura. Pro, rapidinho, para relembrar, o que foi essa luta armada? O que foi essa guerrilha urbana? O que eles defendiam? Quando aconteceu? eu falo, né? Isso. Bem, a luta armada no Brasil, ela começou, na verdade, né, ela tem um histórico que é anterior a 64, né, que é uma coisa assim, muito impactante nas esquerdas, né, as esquerdas têm muita dificuldade de reconhecer, né, essa realidade, porque, de um modo geral, né, essa questão da memória, né, essa confusão que as pessoas fazem, né, entre história e memória, né, e a memória reconstruída sobre esse período, né, trabalhou muito entre as esquerdas, né, de que a luta armada ela aconteceu só a partir do AI-5, né, só a partir do final, né, o AI-5 foi 13 de dezembro de 68, né, que só a partir de então que a luta armada apareceu no cenário brasileiro, né, diante da impossibilidade de se fazer um embate contra a ditadura, contra o regime e tudo mais, né? E se rejeita muito, né, essa memória de que, na verdade, essa opção pela luta armada estava presente não na esquerda como um todo, evidentemente, né? É impossível você falar esquerda nesse momento, assim como em outros, né? Na verdade, a gente fala em esquerdas, né? Porque tem uma gama muito variada de tendências, de políticas, né? De orientações teóricas e ideológicas no campo das esquerdas, né? Mas uma esquerda armada que se colocou, né? Que se colocou essa proposta, defendeu essa proposta e tentou efetivá-la na prática, que é um segmento particular dentro das ligas camponesas. Né? Então, antes, né, e a polêmica toda, né, a dificuldade das esquerdas reconhecerem isso, é justamente porque, né, a gente vivia um período democrático, né, o período do João Goulart, um período democrático, legal, e se colocava ali, né, em certos setores, né, ligados às ligas camponesas que defendiam isso, né? Então foram, né, nesse momento Cuba mandou apoio, né, logístico, armamentos, né, e dinheiro para financiar isso e alguns campos de treinamento guerrilheiro, né, caíram, né, eram localizados ali na região centro-oeste, em Goiás, e esses campos acabaram caindo, né, bem, então é uma realidade que estava lá, né, estava presente nesses segmentos das esquerdas antes de 64, né? E aí depois, em 64, né, nesse período de 64 até 68, a luta armada também voltou à cena,
né? Mas também num setor específico da luta armada, né? Que é o momento que a gente teve Caparaó, né? Guerrilha de Caparaó, né? Houve, né? Cuba nesse momento tinha mudado, né? A orientação, o apoio que dava aos revolucionários do continente latino-americano, né? Envolvidos, que não era só o Brasil que vivia essa realidade de grupos se organizando e fazendo ações guerrilheiras, né? Mas em outros países também tentando seguir, né? Essa trajetória, né, vivida lá por Cuba, né, a Revolução Cubana, como vocês sabem, foi feita em 59, em 61 Cuba se assumiu, né, como uma revolução socialista, né, porque antes até então não era, né, se aproximou da União Soviética e a partir desse momento apoiou grupos guerrilheiros não só no Brasil, em outros setores da América Latina. Então, antes de 64, né, Cuba não recebia, né, os guerrilheiros lá, apoiava com estratégia, com dinheiro, com equipamentos, para que os treinamentos fossem feitos nos respectivos países da América Latina. E a partir desse momento que eu estou falando com vocês, né, depois de 64, né, essa realidade mudou, né, e Cuba passou a treinar os guerrilheiros lá no próprio território de Cuba, né, na ilha. Professora, então, isso que para deixar assim, para os alunos deixar explicando, olha que coisa interessante. Nós estamos num momento no mundo dos anos 60 que vocês lembram que tinha um apelido, né? Que era o período de Guerra Fria. Todo mundo lembra desse apelido aí que o mundo tinha, dessa coisa que está acontecendo no mundo, chamado Guerra Fria? Escrevam no chat aí, gente, sim ou não? Todo mundo lembra? Então, tinha essa divisão muito grande entre comunismo e capitalismo no mundo, e Cuba foi um marco, né, professora? Cuba colocou muita coisa na cabeça dos jovens, principalmente, das pessoas de esquerda. Qual foi, talvez, a grande ideia de Cuba que se espalhou pelas pessoas de esquerda? Olha, Cuba, na verdade, ela criou, o país criou um mito em relação ao processo revolucionário que tinha acontecido lá, né? Cuba desenvolveu, né, uma teoria chamada foquismo, né, que tem a ver com foco guerrilheiro. Essa ideia de que a revolução poderia começar, né, a revolução socialista, visando chegar ao comunismo, ela podia começar, né, praticamente do nada, né, sem um apoio dos movimentos sociais. Né? Então, criou-se toda uma mitologia que não encontra correspondência nos fatos concretos, né, reais, do que tinha acontecido em Cuba, né? Mas eles, enfim, a ideia de que eles chegaram lá no navio, no grama, né? O barco, né? Com o qual os guerrilheiros viajaram, chegaram a Cuba, vindo do exílio e que, a partir dali, como se fosse do nada, a partir de poucos guerrilheiros, poucos revolucionários, conseguiriam, então, fazer a revolução. Né? Então, eles desenvolveram essa teoria muito particular, né, do foco guerrilheiro e que se espalhou, né, que foi levada para além das fronteiras de Cuba. Né? Essa ideia de que você não precisava, né, esperar, né, organizar um movimento social para fazer a revolução, que isso era uma realidade muito oportuna, né, justamente para países que viviam ditaduras já, né, e que fazer qualquer tipo de movimento social, né, visando a derrubada do capitalismo, né, ou visando a derrubada da própria ditadura, né, seria impossível porque a repressão viria. Né? Então, era possível fazer isso a partir, né, do foco guerrilheiro, ou seja, né, se formar com poucos revolucionários, né, cerca de 10, 15 revolucionários, vários focos no país, e a partir de um determinado momento, né, esses focos começariam as suas ações guerrilheiras, e a partir desse impacto, né, ia gerar uma adesão, né, das massas ao processo revolucionário e, né, então eles formularam isso, né, como uma interpretação do que tinha acontecido em Cuba, o que não era verdade, né, mas isso foi criado como um mito, né, da Revolução Cubana, e esse mito passou, né, espalhou-se
para a América Latina. E o Brasil, a partir desse momento, né, já no momento do golpe de 64, aderiu a essa tese, né? E o principal nome, né, nesse primeiro momento foi justamente o Brizola, né, o Leonel Brizola, que estava exilado no Uruguai, né, recebeu esse apoio de Cuba, né, e aí, nesse contexto, né, ele né, recebia apoio, né, para fazer esses focos. Então, se previa, né, fazer 5 ou 6 focos, né, há uma polêmica em torno disso. O escritor, jornalista Flávio Tavares, também, né, uma figura importante nesse processo, também estava. Então, cada revolucionário estava responsável por um foco, esse foco iria se levantar em vários pontos do Brasil, e aí o processo revolucionário se daria. Né? E, na verdade, o primeiro foco que se levantou, nem chegou a se levantar, né? Caiu porque foi denunciado, o foco lá de Caparaó, na região do Espírito Santo, e tinham 14 pessoas, foram presas, foram levadas, e todo esse esquema se desmobilizou, né? Então, e depois do AI-5, então, uma verdade é que depois do AI-5, de fato, a luta armada ganhou uma dimensão maior, né? Do que ela tinha sido nesse período, né, do foco guerrilheiro, e no período anterior, nesse período de 64 até 68, né, tendo o Brizola à frente, né, e maior ainda em relação ao período anterior a 64, com as ligas camponesas. Né? Então, é nessa terceira etapa do apoio de Cuba que o Marighella recebe, né? A organização do Marighella também vai treinar em Cuba e recebe o apoio. Né? Então, só para a gente ver se consigo resumir para os alunos assim. Então, a gente tinha os anos 60, muita gente jovem de esquerda começou a ouvir as ideias de Cuba, falar, bem, é possível com um pequeno grupinho derrubar o governo e fazer uma revolução. Essa revolução, ela tinha uma característica muito específica, né, professora? O que seria fazer uma revolução? Olha, tem dois aspectos. Em primeiro lugar, essa questão dos jovens ligados à luta armada, isso foi uma característica da luta armada após o AI-5, né? Que aí entra, eu trabalhei com essa questão numa segunda geração, né? Que é uma geração de jovens que vieram do movimento estudantil, né? Um movimento estudantil que tinha se levantado já desde 64, 67, mas que em 68 explodiu nas ruas, né? E a partir do AI-5, quando todas as possibilidades de qualquer tipo de movimento social se fecharam, esses jovens vários deles acabaram migrando, né? Evoluindo para a luta armada. Mas nessa primeira fase que eu falei com vocês, é um pessoal mais velho, né? Tem a ver com Brizola, tem a ver com o Flávio Tavares, como eu falei, né? Esse jornalista. Então, são pessoas que estavam no movimento social, né, do período pré-64. Né? Então, é um pessoal mais velho, né, deputados que tinham sido cassados, né, o Neiva Moreira também. Né? Então, são figuras, né, uma outra geração, pessoas que na época tinham 40 anos, né, e que tinham participado ativamente da luta da vida política democrática do Brasil, de 45, 46 até 64, e principalmente nesses primeiros anos de 64, quando o Brasil, né, incendiou com movimentos sociais, né? Mas movimentos sociais, de modo geral, se fala muito, né, só dos movimentos sociais de esquerda, mas também movimentos sociais de direita, de extrema-direita. Né? Então, esse período, acho que um problema da memória é que a memória acabou resgatando só o campo das esquerdas e se ficou muito pouco divulgado, né? E é importante que a gente conheça a história, é importante que a gente, né, não faça uma seleção, não, só vou conhecer isso, não vou conhecer aquilo. Né? E os movimentos sociais de direita também, né, foram muito importantes nesse momento. Né? Então, esse pessoal dessa primeira leva, né, a primeira e segunda leva da luta armada, é um pessoal de uma geração
mais velha. Desculpa, Zé Guilherme, esqueci a pergunta que você fez, foi... A segunda pergunta então, essa é uma boa questão. Você tinha um pessoal que já participava da política, esse pessoal mais velho, que sonhava, que tinha tinha uma ideia de mudança social, e tinha um pessoal mais novo que vai principalmente agir depois do AI-5 e 68, que vai encher a luta armada de jovens que vão ser os casos conhecidos do próprio Daniel, né? Ele tinha 20 e tantos anos em 68. A segunda pergunta é para deixar bem claro para os alunos, quando a gente fala em revolução, tanto essa geração mais velha, a geração do Brizola, tanto a geração e do Marighella, tanto a geração mais nova, em 68, eles vão propor uma revolução, uma mudança na sociedade brasileira. Que mudança é que eles queriam fazer para a sociedade brasileira? Eles queriam, né, a luta armada pretendia fazer uma revolução contra o capitalismo. Né? Então, essa questão estava colocada, como eu falei para vocês, antes de 64, né? Quer dizer, antes mesmo de haver uma ditadura no Brasil, num processo democrático, né? Num sistema democrático, institucional, legal, com voto universal, né? O presidente eleito, se queria derrubar o capitalismo. Né? A partir de 64, né, com a instauração da ditadura, se criou um fator novo. Né? Então, tinha que se enfrentar a ditadura e depois acabar chegar à Revolução Socialista. Né? Na verdade, a memória construída em torno desse movimento, né, acabou enfatizando, né, ao longo dos anos 80, e essa memória vem até hoje, né, de reduzir essa iniciativa revolucionária exclusivamente ao enfrentamento contra a ditadura. Né? Então, nesse sentido, os revolucionários engajados na luta armada seriam defensores da democracia, né? Porque estariam lutando contra a ditadura militar, ou a ditadura civil e militar. Né? Mas isso é uma meia-verdade ou é uma construção de memória, né? Porque, na verdade, não havia nenhum interesse, né? Isso você pode ler, está presente na documentação e tudo mais, não havia nenhum interesse, nenhum objetivo entre eles de resgatar, né, ao derrubar a ditadura, resgatar o regime que tinha sido derrubado em 64, né? Trazer o João Goulart, por exemplo, lá do Uruguai, para restaurá-lo no poder, restaurar o Congresso Nacional, né, os partidos políticos e tudo mais. Não havia essa intenção. A intenção era justamente chegar ao socialismo, né, fazer uma revolução socialista, né, e construir um país socialista. Né? Então, era esse o plano, era esse o objetivo. Né? Então, porque eles desprezavam muito a democracia. Né? Eles, nessa época, as esquerdas revolucionárias consideravam, na verdade, a democracia, né, como uma democracia liberal, uma democracia que, na verdade, era uma farsa, que ela atendia os interesses não de todos, mas das elites. Né? Então, era não se pensava a democracia em si, né, como um valor em si, né, mas uma democracia sempre adjetivada, né, sempre qualificada como uma democracia liberal, burguesa, que integrava um Estado que se queria abolir, que se queria derrubar. Né, porque a ideia, né, desses segmentos da extrema esquerda era que a revolução, né, a verdadeira democracia viria com a Revolução Socialista, porque seria a ditadura do proletariado. Né? Então, essa equivalência, né, a verdadeira democracia é a ditadura do proletariado. Então, é uma percepção completamente diferente. Eu só queria deixar claro aqui para vocês o seguinte: quando eu faço, né, esse tipo de interpretação, baseado na pesquisa histórica, no debate historiográfico, né, e tudo mais, né, de forma nenhuma, né, a minha intenção é julgar, né, é desqualificar as iniciativas políticas revolucionárias, né, desses personagens históricos. Né? O historiador, não é um papel do historiador fazer esse tipo de julgamento. Né? A ideia é fazer um trabalho a partir das fontes históricas, a partir da reconstrução
desse passado em função da análise e da crítica dos documentos, né, presentes nos acervos documentais. Né? Então, não é uma questão de uma crítica, né, de um julgamento dessas esquerdas, né, mas de tentar recuperar, né, a construção do conhecimento a respeito desse período. Né? Então, isso que a professora falou, gente, é muito importante. Por quê? Eu como professor de história e a professora como historiadora, a gente tem que cometer, a gente não pode cometer um grande erro, que é um erro muito forte. Porque nós, muitas vezes, temos as nossas opiniões políticas. Então, 2020, eu tenho minha opinião, a professora tem opinião. E a gente olha no passado e a gente fala, pô, seria legal que lá nos anos 60, no Brasil, tivesse tido pessoal de esquerda que lutasse contra a ditadura para colocar uma democracia. Porém, nós como historiadores, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que olhar as coisas que acontecem e tentar buscar o que realmente aconteceu, mais ou menos. Não ficar colocando a nossa opinião. E muitas outras pessoas acabam fazendo o quê? Ou falando, julgando muito o que aconteceu no passado, ou querendo colocar as opiniões que elas têm, por exemplo, eu não gosto da esquerda, aí vai lá e fala muito mal do pessoal da esquerda, eu não gosto da ditadura, aí fala que tudo que a ditadura fez foi horrível e só destruiu o Brasil. E aí vira uma briga entre bem e mal. E nós, na aula de história, a gente não quer ensinar para vocês bem e mal. A gente tem, obviamente, as nossas convicções de democracia, mas a gente quer ensinar para vocês o que realmente aconteceu. E uma coisa muito interessante, né, professora? Que é a contradição. São as contradições do passado. E como que o passado é muitas vezes contraditório. Por exemplo, as pessoas que lutaram contra a ditadura, muitas vezes não eram necessariamente a favor de democracia. Concorda comigo, Pro? Sim, porque a concepção de democracia, ela varia ao longo do tempo, né? Então, e também varia de acordo com as tendências políticas e ideológicas, né, que marcaram muito esse período da Guerra Fria. Né? Lembrando, como o professor lembrou, né, como que a gente está falando, isso não pode nunca ser esquecido. Né? Os anos 60, o início dos anos 60, foram anos muito intensos da luta armada, né? Da Guerra Fria, né? Dos confrontos da Guerra Fria. Né? A questão dos mísseis, né, em Cuba, né, a própria Revolução Cubana causou esse impacto muito grande aqui. Né? Então, foi um período, né, de polarização, e essas polarizações, né, do bem e do mal, né, isso, aquilo, né, acabam minando muito a riqueza, né, das contradições que estão presentes em qualquer realidade. Né? Então, a questão Agora, é curioso, né? Porque que no final, né, a partir dos anos 80, a partir do final da ditadura, né, se resgatou essa experiência, essa vivência da luta armada, né, escondendo, né, silenciando, melhor dizendo, né, a perspectiva revolucionária e de democracia que se tinha naquela época nesse campo, né? É como se os revolucionários não fossem revolucionários, né? Fossem defensores da democracia. Então, inverte ali uma questão. Né? Mas vocês vejam, né, os próprios militares, na época, em 64, deram um golpe em nome da democracia, né? Dizendo que estavam defendendo a democracia contra uma possível revolução socialista que iria acabar com a democracia. Então, vocês vejam como que esses conceitos, né, eles sofrem alterações ao longo do tempo, e eles são também percebidos, definidos, né, em função de pontos de vista diferentes. Né? Então, essa questão da revolução, né, na verdade, eles queriam derrubar o sistema capitalista e instaurar um outro sistema.
né? Agora, uma coisa importante é o seguinte, que a luta armada no Brasil, ela nunca teve, né, uma dimensão tão grande, tão importante, né, como muitas vezes se pensa, né? Ela foi uma coisa muito localizada, muito particular, né? Se você for comparar com outros países, né, que também tiveram enfrentamentos de luta armada, como no caso do Chile, do Uruguai, da Argentina, aqui no Brasil a nossa a ditadura aqui no Brasil, assim como a experiência da luta armada, elas têm particularidades muito importantes em relação a esses outros países, né? A ditadura aqui no Brasil, ela jamais, a meu ver, né, isso é uma polêmica na historiografia, mas jamais causou, né, exatamente um trauma na sociedade brasileira, né? Quando a gente fala em trauma, a gente está pensando, né, no impacto social que aquilo causou, né? E no caso do Brasil, a meu ver, a ditadura causou um trauma específico em setores muito particulares da sociedade, né? A maior parte da sociedade brasileira viveu a ditadura, né, sem que ela afetasse diretamente a vida delas, né? Eu dei uma vez uma disciplina instrumental, né, na UF sobre história oral, né, sobre a história que o historiador produz as fontes a partir das entrevistas, né? E muita gente, o trabalho final era fazer uma entrevista com alguém da família, né, sobre o período da ditadura. E era incrível, né? As pessoas falando, né? As pessoas, geralmente, pessoas que vinham de subúrbios, da periferia e tudo mais, falando assim, olha, para mim a ditadura não teve a menor importância, aquilo não me atingiu diretamente, né? Os movimentos sociais acabavam me atrapalhando. Então, são percepções, né, muito plurais e muito variadas, que eu não estou dizendo que a ditadura não tenha tido, né, um impacto e tenha sido, né, alguma coisa que não tenha atingido as pessoas, né? Mas o que eu defendo é que não causou esse trauma, né, que causou em outros países, né? Porque quando você fala em trauma, você está dizendo do impacto muito grande, né, em muitos setores da sociedade, né? E isso não foi o caso do Brasil, né? Eu acho que tudo isso é importante para a gente olhar, para a gente compreender de uma forma mais refinada, mais sofisticada o que foi a nossa experiência. Eu acho que só a partir desse conhecimento, né, que escapa dessas polarizações do bem e do mal, né, da democracia como se a democracia fosse única, né, a percepção de democracia fosse, né, a mesma ao longo do tempo, né, tudo isso dificulta a gente compreender, né, a existência lá nesse momento, né, em outros momentos também da nossa história, né, de setores de direita, de extrema direita, que apoiaram a ditadura, né? Eu trabalho muito com um conceito, né? Eu até vi aqui quando o professor passou, né, as imagens, né, o material que ele tem usado com vocês, o livro do Primo Levi, né? O Primo Levi, é isso o nome, e o Primo Levi trabalhou, né, com um conceito de zona cinzenta, né? Que é muito interessante, né? Que é justamente a partir da experiência dele em Auschwitz, né? Em campos de concentração durante um ano, né? Ele percebeu como que essa questão do entre a vítima e o algoz, né? Entre os dois pontos extremos, acabam dando uma noção muito deturpada daquela realidade do campo de concentração, né? Então ele fala da zona cinzenta. O que é a zona cinzenta? São os vários comportamentos sociais, vários comportamentos entre um campo e o outro, né? Que na verdade eu defendo, né, a partir desse conceito, que entre a resistência à ditadura, ou a negação total da ditadura e o apoio total à ditadura, tem, né, os comportamentos sociais podem ser melhor percebidos, mais bem percebidos, né, nesse campo entre um polo e o outro, né, que é a zona cinzenta, né, que não é nem branca nem preta, né, é cinza e os vários tons de cinza entre um polo e o outro, né? Então, o Primo Levi propôs, né, trabalhou com esse conceito, e eu acho que é um conceito muito importante
para pensar a nossa experiência aqui no Brasil, né? Assim como em outras experiências. Nesse conceito também tem sido trabalhado, né, em outros contextos, né, como o período da França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. Então, só nesse sentido, né, que a gente vai melhor compreender os comportamentos sociais diante de uma ditadura, né, que diante do cotidiano, da vida, né, da necessidade de trabalhar, de criar os filhos, de ir para o emprego e tudo mais, né, os comportamentos sociais foram muito variados, né, que nessa zona cinzenta cabe, por exemplo, a indiferença, cabe a omissão, né, cabe você apoiar determinadas posições ou políticas da ditadura e não apoiar outras, né? Então, são comportamentos muito variados, né? Então, a própria percepção do que é resistir, né, muito polêmica, né? Existe um debate na historiografia muito grande em relação a isso. Tem gente, por exemplo, que acha de só em você assistir aos Jogos do Brasil na Copa do Mundo, né, de 70, sentado no seu sofá, tomando sua cervejinha, mas torcendo contra o Brasil, né, contra a seleção brasileira na Copa, né, porque se tinha essa ideia, né, de que a vitória do Brasil na Copa ia reforçar, né, um nacionalismo, um patriotismo defendido pelos militares, né, que isso então seria uma forma de resistência, né? Outros acham, não, a resistência é a luta armada, né? O Daniel já acha Daniel Arão Reis, que a resistência à ditadura não é uma resistência, na verdade, né? Ela era uma luta contra o sistema capitalista. Então, essas percepções mais nuançadas, ainda mais num país como o nosso, né, imenso, com diversidades de todos os tipos, né, sociais, né, étnicas e tudo mais, como que isso reduz ainda mais, né, a nossa compreensão desse passado se a gente se limita a essa perspectiva aqueles que apoiaram e aqueles que foram contra, né? Na verdade, a maior parte da sociedade teve justamente nesse meio, né, nessa zona cinzenta, com várias possibilidades de comportamento social. Né? Agora, olha que coisa muito importante, gente. A senhora me corrija se estiver errado, ok? Viver sob a ocupação do nazismo, como a gente estudou, viver no nazismo na Alemanha e viver na União Soviética, era praticamente impossível não sentir, digamos, a marca da ditadura em algum cotidiano. Seja porque você ia na igreja no nazismo e tinha um oficial, e tinha um controle do que se falava lá na igreja no nazismo, então mesmo que você não fosse do partido, seja na União Soviética, onde a propaganda era extremamente poderosa, e principalmente na época do Stalin, a vigilância era tão forte, que muitas vezes você nem sabia que se você era preso, e você ficou sabendo que teu vizinho sumiu. No Brasil, a professora está colocando uma coisa curiosa. A luta armada aqui, ela foi muito mais circunscrita, ou seja, a quantidade de pessoas que pegaram, falaram, vou derrubar o governo, ela foi muito diferente de outros países, por exemplo, na Argentina. E isso levou uma coisa que muita gente nem ouviu falar direito. Então, e a professora está falando um negócio interessante. Quando a gente pensa assim, você foi contra ou você foi a favor da ditadura? Tem um negócio no meio. Tem um negócio que é a ideia de zona cinzenta, que não é nem ser o cara que, sei lá, ia lá apoiar o general e tudo que ele defendia, nem o cara que defendia totalmente a derrubada do capitalismo e da ditadura. E a maior parte da família de vocês, e a minha família, e nós, praticamente a grande parte da sociedade brasileira, ficou nesse meio termo. E eu vou puxar algumas memórias, tá, professora? De alguns alunos. Então, eu vou pedir para a Manuela, para a Camila, para a Tainá e para a Lilian contarem rapidinho o que eles ouvem da ditadura dos familiares. Manu, conta aí. Oi, professor. Então, a minha avó, ela viveu nessa época, né, do militar. E aí ela fala, a família dela é militar, né? Era militar. Então, para
não existiu a ditadura, né? Porque não tinha censura e ela podia votar. Então, para ela, não tinha a ditadura que acontecia, entendeu? Então, ela acreditava que não tinha uma censura, porque ela lia livros e, enfim, essas coisas. Camila? Bom dia a todos. Então, a minha mãe, ela sempre disse pra mim que ela achava não, né? Como ela viveu a ditadura, então ela disse assim que ela era bem segura, né? E que ela gostava dessa segurança, porque ela usa o típico exemplo, assim, que ficou bem marcado pra mim, que ela falou que tinha horário pra rodar a cidade, alguma coisa assim, né? Horário de retirada, não sei, não me lembro. E principalmente o irmão dela, né, que é meu tio, que ele apoia até hoje, assim, que ele fala que ele quer, porque quer uma ditadura novamente, e tanto que ele também apoia as mesmas ideias que a minha mãe, né? Falava que era seguro, que não tinha, por exemplo, os mesmos crimes que tem agora, já que tinha a polícia, né, intervindo em tudo, etc. Então, as opiniões deles a respeito da ditadura é bem favorável, assim, eles realmente gostavam. Mas é porque, eu não sei se é por causa que a minha mãe, ela não viveu tanto, assim, né? Ela nem ligava, na verdade, mas meu tio, meu tio, ele defende até hoje que a ditadura foi uma coisa boa e, né, eu fico meio... Eu sempre brigo com ele por causa disso, né? Linley? Perdão, Tainá. Tainá consegue ligar o microfone? Beleza. Mande ver aí. Não tá saindo o som, Tainá. Sou eu de novo, não, né? Não, Tainá. Acho que a Tainá tá sem o som. Vamos passar para a próxima opinião da Linley. Linley. Oi, então, o meu pai, ele morava numa cidade bem no interior do Ceará, e lá ele disse que não sentiu nada, eles nem votavam lá, não tinham contato nenhum com política. E a minha mãe morava numa cidade do lado da capital da Paraíba, e ela disse que também não sentiu muita coisa, a única coisa que eles faziam era colocar um pano branco na janela pedindo paz. Tainá consegue agora? Você tá me ouvindo? Sim, sim. Então, meu pai viveu poucos anos da ditadura, mas a ideia que ele tem é que, como os pais dele não sofreu com isso, meus avós não sofreram, não sentiram impacto nenhum sobre isso, é uma coisa boa, porque, querendo ou não, a economia cresceu nesse mesmo período. Aí ele acredita que se voltar uma ditadura, as coisas vão melhorar. E eu vou falar, professora, só para encerrar isso, essa parte dos alunos, da Maria, que conta que o avô dela era presidente do DCE. Conta aí de onde, que DCE, de que faculdade, que ele foi vigiado, a reunião que ele fazia tinha infiltrado. Ele disse que teve uma reunião em restaurantes, eles colocaram um garçom lá para vigiar, depois ele resolveu se afastar. E a avó teve uma amiga que foi torturada e que ela estava grávida e perdeu o filho. Então, olha que coisa curiosa. A gente tem uma ditadura, isso ninguém nega, não dá para negar essa característica da ditatorial brasileira, mas, ao mesmo tempo, nós conseguimos coletar várias opiniões aí, vários relatos das pessoas com uma memória de que a ditadura ou não existiu, ou foi diferente, ou não sei o quê. Professora, qual que é essa relação da nossa lembrança com a ditadura e como a sociedade brasileira lidou com a ditadura? Ela mais apoiou, mais foi crítica? Como que ela lembra a ditadura? E por quê? A ditadura teve várias fases, né? O período assim que teve maior apoio, né, da sociedade foi justamente o período Médici, que é o período mais truculento, né, do regime militar, né, de 69, né, já no AI-5, até 74, início de 74, quando entrou o Geisel. Né? Então, esse período do Médici, curiosamente, é o período, né, que eu sempre falo com os alunos, né, quer dizer, foi o período mais repressor, né, e que teve o maior apoio da sociedade, né? Não é mais, foi o período que teve mais apoio na sociedade, porque quando você fala mais, né, parece que tem uma contradição entre uma coisa e outra, e de um modo geral, as pessoas acham, né, que uma ditadura,
né, ela necessariamente é rejeitada pela sociedade, né? Isso é um equívoco muito grande, né? A gente tem várias experiências históricas, né, em que a ditadura, né, é uma construção da sociedade, a sociedade, né, como a gente viu o depoimento aqui de uma aluna e a gente vê hoje também no nosso presente, né, segmentos da sociedade, indivíduos, né, favoráveis à ditadura, defendendo a ditadura, né? Então, há várias experiências históricas comprovadas, né, de ditaduras que receberam apoio da sociedade, né? Se você pegar, por exemplo, jornais, os grandes jornais da grande imprensa, no período um pouquinho antes do golpe de 64 e depois do golpe, você vai ver, né, os jornais clamando pela intervenção militar, pedindo a intervenção militar, né? Eu trabalhei com a documentação da OAB, né, a Ordem Brasileira, a Ordem dos Advogados do Brasil, né, nos 10 primeiros anos da ditadura, né? E é incrível, né, como que os discursos feitos, né, pelos juristas que estavam ali para, né, uma instituição que tem como missão a defesa, né, do cumprimento da Constituição, defendendo o golpe, né, que jogava a Constituição no lixo, né, defendendo e fazendo apologias à intervenção e congratulando os militares pelo golpe, né? Então, na verdade, essa questão, né, do apoio, da rejeição, ela tem que ser vista de uma forma mais refinada, como eu falei, né? Aqui, né, vários depoimentos de pessoas com seus familiares muito parecidos com os dos meus alunos, né, desse curso que eu falei para vocês, dessa disciplina de história oral, né? Quer dizer, como que eles foram fazer as entrevistas com seus familiares achando que eles iam fazer, a ditadura foi horrível, não sei o quê, e muitos falaram muita coisa muito próxima do que vocês relataram agora nesse momento, né? E você recusar, né, como historiador, né, recusar essa realidade, não querer ver essa realidade é um problema, né? Porque não adianta você jogar o problema para debaixo do tapete, porque ele vai aparecer em algum momento. Então, eu acho que a memória que foi construída sobre a ditadura, isso mudou, né, nos últimos anos, né, desde o momento ali da campanha da eleição do Bolsonaro, né? Mas até então havia muito essa memória de que toda a sociedade foi contra a ditadura, que todo mundo rejeitou a ditadura, né? Então daí essa ideia, né, de que o golpe foi militar, que o regime foi militar, e o Daniel, né, com quem vocês conversaram aqui, ele rompe com essa memória, né? E ele vai falar assim, não, com essa construção de memória, né? O golpe foi civil-militar, porque dele participaram, né, segmentos inúmeros da sociedade civil, né? A ditadura não foi só uma ditadura militar, foi civil também, porque dela participaram, né, segmentos importantes da sociedade e receberam, né, esse regime recebeu apoio de parcelas importantes Então, essa compreensão, né, de uma forma mais clara, né, sem querer esconder nada, sem querer jogar para debaixo da tapete aquilo que não convém, né? Hoje, você, como historiador, né, como vocês sabem, os historiadores, os professores de história, muitos deles, né, estão no campo das esquerdas e acabam jogando, né, como eu me considero no campo da esquerda, né, mas muitos historiadores acabam escondendo ou silenciando sobre esses compromissos, né, dentro desse jargão de não fazer o jogo, entre aspas, da direita, não fazer o jogo dos militares, que os militares querem justamente ouvir isso, né? E a pesquisa histórica, como eu falei com vocês, ela não tem que se preocupar, né, em falar aquilo que não vai fazer o jogo das direitas, né? Tem que falar a realidade, né, em função, né, da produção do conhecimento que você constrói, né, a partir da análise das fontes, da documentação, né? Então, eu acho que somente no momento que a gente tiver uma compreensão do que foi esse processo, né, e dos apoios e não apoios, o que foi essa zona cinzenta, né, ao longo do período da ditadura, a gente vai compreender melhor e vai se preparar melhor para compreender, né, a cultura política brasileira, né, em relação, né, a ditaduras,
em relação a democracias, né? Então, você só vai conseguir compreender esse todo, né, de uma forma mais refinada e mais próximo da realidade, e para isso se preparar para os embates do presente, se você tiver essa compreensão mais nítida do que foi essa realidade. Não adianta você, né, construir uma memória, né? Não. Vítimas versus algoz, uma ditadura em cima da sociedade, reprimindo, porque uma coisa importante que eu queria falar com vocês aqui é que todas as ditaduras, sejam as ditaduras mais totalitárias, né, como foi o caso, por exemplo, da Alemanha nazista, né, o caso, por exemplo, né, que não foi totalitarismo, mas uma ditadura assim, feroz em relação a toda e qualquer oposição, que foi a ditadura franquista, né, do Francisco Franco, general Francisco Franco na Espanha, né, a partir da vitória dele em 39 na Guerra Civil Espanhola. Todas as ditaduras, né, elas não se dão exclusivamente pela força bruta, pela repressão. A repressão, não estou negando a existência de repressão, no caso de campos de concentração, campos de extermínio, né? Toda a censura, tribunais especiais, todo esse aparato repressor existe em todas essas ditaduras, e quanto mais totalitárias, mais estruturado esses sistemas repressores são, né, em relação à repressão de toda e qualquer oposição. Mas, ao mesmo tempo, né, esse sistema todo repressor, ele visa atingir as oposições. E para todo o restante da população, né, esses regimes pretendem e fazem isso, ouvir a sociedade, né, e elaborar políticas que atendam, né, às demandas sociais, sejam elas quais forem, né? Então, os regimes, as ditaduras, não se sustentam, né, exclusivamente pela mão pesada, pela repressão, né? A repressão tal, ela existe para um setor específico da sociedade, mas, ao mesmo tempo, esses regimes, todos eles, até o nazismo, né, eles consultam a sociedade, tem várias formas de consultar, né? No caso do Franco, por exemplo, existia ministérios, né, um ministério em particular voltado justamente para isso, né, para ouvir a opinião pública e trabalhar as demandas, porque se falou aqui, por exemplo, da propaganda, né, todos esses regimes têm, né, um sistema de propaganda política muito forte, muito elaborado, né? A princípio, quando se começou a estudar isso, no pós-Segunda Guerra Mundial, né, porque da Alemanha nazista, na Itália fascista, né, na época também, né, do stalinismo, o sistema de propaganda era muito forte, né? Então, se entendia a propaganda política como uma mera manipulação, né, das informações e tudo que estava sendo veiculado lá, né? Estudos mais recentes perceberam que as propagandas políticas, elas são eficazes única e exclusivamente se elas conseguem trabalhar, né, as demandas, os valores da própria sociedade, né? Então, o que esses regimes conseguem fazer, né, e o nazismo fez isso talvez melhor do que ninguém, né, foi justamente ouvir o que a sociedade queria, né, as frustrações, as demandas, as inquietações, pegar esse material como uma matéria-prima, né, catalisar esse material e transformar num discurso de propaganda, veiculado, seja através da voz, através do rádio, através do cinema, através do material gráfico, né? Então, quando o sujeito vê aquele cartaz, vê aquele filme, ele fala assim, ué, com aquelas informações de propaganda, ele fala assim, ué, eu penso isso também, eu concordo com isso, eu apoio, legal, é isso mesmo, né? Então, a propaganda, ela só é eficaz se o agente da propaganda consegue catalisar, né, reunir esses valores, essas referências que estão difusos na sociedade, e aí transforma aquilo num discurso de propaganda. Então, o público, quando olha, fala assim, eu também acho isso,
né? Então, a propaganda, né, ela não é uma mera manipulação, até tem, né, do que se veicula, do que não se veicula, mas ela é, sobretudo, né, uma organização de valores e referências que estão presentes na sociedade. Então, as ditaduras, todas elas, né, elas nunca se mantiveram exclusivamente pela força bruta. A força bruta, a repressão existe, né, mas ela visa um setor determinado da sociedade. O restante, né, esses regimes buscam a construção de um consenso, a construção de um consentimento, né, buscam receber apoio, só assim que eles se sustentam. Né? Uma ditadura que não recebe apoio da sociedade, mesmo que seja repressora, acaba caindo muito rapidamente. Então, quando você vê, né, ditaduras muito longínquas, né, que ficam muito tempo no poder, é porque pretendem e conseguem, né, fazer essa construção. Então, as ditaduras, na verdade, elas são construções sociais, né? Não é apenas um Estado, um regime, né, opressor em cima de todo mundo. Né? Isso é uma ideia, né, uma interpretação que não sustenta, né, nos fatos concretos da realidade, da história. Né? A professora, inclusive, vou até puxar a sardinha para a senhora trabalhou uma coleção chamada Construção Social dos Regimes Autoritários. Uhum. E basicamente é o que, gente? A ditadura não se mantém só com a arma vigiando, batendo, etc. Pelo contrário, se uma ditadura ficar batendo em todo mundo, ok? Eu já vou explicar, Camila. Em todo mundo, ficar batendo em todo mundo, é sinal que ela não está dando muito certo. Uma ditadura geralmente consegue um certo apoio popular. E a ditadura, e a professora comentou, ela vai ser muito cruel, forte, violenta em quem ela acha que é oposição. Então, a ditadura, ela define você como inimigo, ela te define como uma oposição, e aí você não tem nenhum direito, vai ser torturado, preso, e em alguns lugares, campo de extermínio, assassinato, campo de concentração. Porém, não dá para negar que as ditaduras tiveram, elas, de certa forma, elas tentaram fazer alguma coisa que a sociedade, entre aspas, ou pediu, ou que ela achava que era legal. Então, vou dar o exemplo do Brasil. Tem uma pergunta aqui. Sempre escutei pontos positivos, que a ditadura foi um acontecimento horrível. No período olha que coisa maluca, que a ditadura mais prendeu, assassinou e matou, e sumiu, torturou, a gente viu o Daniel contando lá, da Casa da Morte em Petrópolis, que tinha. A gente viu o torturador falando que os caras cortavam o dedo para não ter digital. Nessa época, a ditadura teve muito apoio. E um dos motivos, não o único, mas um dos motivos o Brasil estava tendo um crescimento econômico gigantesco nessa época. O Brasil cresceu 10, 15%. O Brasil está ficando mais rico. Nessa época, imagina o seguinte, se você fosse um operário, a chance de você conseguir emprego era maior. A chance de você trabalhar na construção da ponte Rio-Niterói, que foi construída nessa época, era maior. Ok? Então, o que é importante? Muita gente quer falar assim, não, as ditaduras, elas simplesmente colocam medo em todo mundo, assustam todo mundo, vigiam. Ué, mas por que elas duraram tanto tempo, então? E pior, por que tem gente que apoia hoje? Então a gente não pode fingir que não aconteceu nada. A gente tem que tentar estudar o que foi. Então não adianta a gente chegar e falar assim, não teve apoio da ditadura. Pelo contrário, no período onde teve mais crueldade da ditadura foi o período que teve mais apoio. Ok? E então, a Camila fez uma pergunta, professora, eu vou falar em voz alta. Só que a gente vai ter que. É a última pergunta sua, Camila, porque eu vou fazer uma outra pergunta, tá, professora? Daqui a pouquinho, para a gente encerrar a aula. Os brasileiros daquela época não reclamavam da ditadura porque eles não davam importância para a política? Ou porque era muito mais fácil concordar com tudo o que estava acontecendo? Tipo, você ouvia só propaganda, entre aspas, e era mais fácil. Então, os brasileiros não ligavam para a política, por isso que eles não reclamavam, a média, ou eles concordavam porque meio que todo mundo estava apoiando? Olha, eu acho que é muito como hoje, né? As pessoas, a maior parte da população,
não está preocupada com a política, não está envolvida. Agora, nesses últimos tempos aqui no Brasil, isso mudou mais, né? As pessoas se tomaram mais posição, participam mais, né? Mas essa questão do envolvimento, né? Eu falei para vocês, ali no pré-64, havia um movimento muito intenso, né? Um movimento social, né? De apoio à ditadura, ou pedindo golpe, né? De organizações de extrema-direita, de extrema-esquerda, e de todos os tipos, né? De todas as tendências. Né? Mas isso a gente vê mais, né? Ouve mais, porque é a opinião pública que se manifesta, que vai para as ruas, né? Que se posiciona em todos os sentidos. Né? Mas a maior parte da população não está nem aí para a política. Né? A maior parte da população, né? Vocês podem perguntar isso aos seus familiares, como vocês fizeram as entrevistas e tal, conversando, né, com as pessoas, as pessoas querem viver a sua vida, né, querem, estão preocupadas em manter o seu trabalho, em criar seus filhos, fazer as suas carreiras e viver no cotidiano, e não estão nem aí para a política. Então, isso é a maior parte da população brasileira que se posiciona dessa forma. Né? E a outra questão é como o professor falou, né, em um determinado momento, o período mais duro da ditadura, né, o período do milagre econômico, era um período assim, de riqueza do Brasil, de crescimento econômico, de pleno emprego, né, não havia desemprego. Né? Então, as pessoas viam aquilo e achavam que ótimo, porque antes, né, na democracia, era uma crise econômica, 1000 dificuldades, depois com a ditadura. Né? Então, essas questões se embaralham, né? E as pessoas acabam opinando, as pessoas querem resolver seus problemas, querem ter emprego, querem acabar a inflação, que acabe a inflação, querem criar os seus filhos. Essa a maior parte, né, do sentimento e da posição da maior parte dos brasileiros, não só brasileiros, mas em qualquer país. Né? E tem aqueles que se manifestam, né? Mas como eu falei aqui para vocês, né? Essa questão, a maior parte da sociedade não teve esse movimento, né? Não participou disso. Né? Eu falo, né? A gente até estava na pauta aqui da aula, nessa questão do processo de redemocratização do país. Isso é muito, muito claro, muito evidente nesse momento. Né? A partir de 74, no governo Médici, né, se inicia esse processo de abertura política, né, abertura segundo, né, a lógica do governo, do regime, né, uma abertura lenta, segura e gradual. Né. Isso começa ali em 74 e vai avançando, né, até 79. 79 tem, né, um momento importante, que a partir do dia 1º de janeiro de 79 deixou de existir o AI-5, né, em final de agosto, 28 de agosto, a gente tem a lei da anistia, né, mas que é uma lei da anistia muito restrita, né, em relação a seleciona, né, e deixa de fora vários segmentos, né, principalmente os militares de baixa patente, né, que os marinheiros, os sargentos que estiverem envolvidos, né, com a luta armada ou com a luta do pré-64, né, e que tinham sido expulsos das Forças Armadas, e esse pessoal ficou de fora. Para vocês terem uma ideia, eles só voltaram, né, os marinheiros, né, só foram readmitidos, né, e contemplados pela anistia no final do segundo governo do Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, esse processo todo, né, ele foi, a meu ver, totalmente controlado pelos próprios militares. Né? Quer dizer, houve, a partir de um determinado momento, principalmente a partir de 75 até 79, né, a organização, várias organizações, né, como os comitês brasileiros pela anistia, vários movimentos sociais, né, que se expressaram defendendo, né, a aceleração desse processo. Né? Embora tudo isso tenha acontecido, né, os militares sempre conseguiram controlar esse processo. Né? Tanto que a gente tem, né, uma transição, né, em que, né, as eleições diretas não foram possíveis, né? O projeto das diretas já
foi derrotado na Câmara, né? A gente tem a eleição, né, de um governo, né, de um governo no colégio eleitoral, de uma chapa, né, vamos dizer assim, né, no colégio eleitoral, que foi negociada com os militares, né? Se queria, por exemplo, o Ulisses Guimarães, o deputado Ulisses Guimarães, que teve no MDB, embora tenha apoiado o golpe, né, em 64, né, mas que depois mudou de posição e teve toda uma trajetória de defesa da democracia, né, e de empenho no parlamento, né, e os militares disseram, não, Ulisses Guimarães não, de forma nenhuma, né? Teve que ser o Tancredo Neves, que era mais... Tancredo Neves com vice quem? O José Sarney, que era, né, o presidente da Arena, o partido da ditadura, durante tantos anos, né? Então, toda essa classe política, né? Marco Maciel, que foi vice do FHC, né? o Antônio Carlos Magalhães, toda essa classe política que teve, de civis, né, que teve atuação importante ao longo do período da ditadura, apoiando a ditadura, participando, né, como membros da Arena, né, esse partido ligado à ditadura, identificado com a ditadura, toda essa classe política permaneceu, né, após o período do fim do regime, né? Então, só para dar essa noção de que a gente, ao contrário de outros países, né, onde os militares saíram, né, escorraçados, saíram para tribunais para serem julgados, né? Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil foi um processo, uma transição o tempo todo, né, sob as rédeas dos militares, né? Isso para vocês perceberem como que o nosso caso é particular, né? Como o nosso caso é diferente e tem a ver com aquilo que eu falei para vocês, né? Quer dizer, a ditadura aqui no Brasil, diferentemente do que aconteceu em Argentina, no Uruguai, Chile, né? Ela não atingiu a sociedade como um todo, né? Não causou esse impacto, né? Daí eu acho que o processo de transição controlado pelos militares até o final, né? Vocês imaginam, uma ditadura que, né, os militares entraram em 64, o último a sair foi o Figueiredo em 85, né? E o processo de redemocratização começou em 74. Então, 10 anos depois, levou mais 10 anos, né, ou 11 anos, para abrir, né, o sistema. Então, vocês verem a lentidão, né, e desse processo de abertura política. 10 anos para abrir 10 anos de governo ditatorial, enquanto outros não, foi assim no impacto, né? Então, isso é um retrato, né, dessas questões que eu estou falando para vocês, né? Como que essa relação aí da zona cinzenta, ela é a grande característica da nossa ditadura. Então, olha que interessante. Os militares controlaram o jeito que a democracia voltou, gente. O jeito que a ditadura brasileira acabou foi muito controlada. Os militares meio que falaram, pode ir assim, pode não ser. Inclusive, talvez foi a grande brochada da história, que o primeiro presidente que veio depois dos militares, que foi José Sarney, que o Tancredo morreu, a gente estudou isso, ele era amigo dos militares. Ele era até um pouquinho tempo antes, ele era do partido que apoiava os militares, a Arena. Então, imagina como foi para a cabeça daquelas pessoas, entendeu? Os militares, eles estavam lá, na hora que eles saíram, entra um cara que, querendo ou não, era muito mais próximo dos militares. Professora, estamos acabando a aula. Última pergunta. Como a ditadura mudou o Brasil? 5 minutos. Para não também atrapalhar. Antes de eu responder essa pergunta, né, eu queria fazer uma pergunta para os alunos, né? Depois da ditadura e tal, qual foi o primeiro presidente eleito diretamente pelo voto universal, sem fraude no sistema eleitoral? Qual foi o primeiro presidente eleito? Vocês sabem? Pessoal, professora, eu vou contar uma coisa para você. No 9º ano, uma coisa maluca. O currículo não dá atenção alguma para a história contemporânea. Os nossos alunos sabem mais de Primeira Guerra Mundial, de Segunda Guerra Mundial,
do que dos anos 80 para cá. Ó, alguém acertou aí. Collor, isso, Letícia. O Eu também. Collor. E o Collor, ele foi um cara da ditadura, né? O Collor foi prefeito biônico, né? De Alagoas, era de uma família, né? Tradicional e que tinha ele, a esposa dele e tal, né? Um homem da ditadura, né? Que atuou o tempo todo. Então, a primeira vez que a gente elegeu um civil como presidente da República depois de tantos anos, né? Foi o Collor, né? E aí, se você perguntar hoje na rua quem é que votou no Collor, ninguém votou no Collor, né? Ninguém sabe como é que o Collor foi eleito, porque então para vocês verem o que é memória e o que é história, né? Como que a memória ela deturpa a história. E a gente tem que conhecer não a memória, mas a história, ou melhor, usar a memória como um objeto de análise, né? E desconstruí-la para entender o que foi a história. Eu não sei se fica claro isso, né? Bem, posso falar mais uma coisinha antes de te responder? Vontade, pô. A questão, por exemplo, o Médici, né, o pior ditador que a gente teve, ia para o Maracanã lotado, com um radinho, na época se ia para o Maracanã com um radinho de pilha no ouvido, né? Ele se dizia torcedor do Flamengo, né, a maior torcida do Rio e uma das maiores do Brasil, né? E quando o alto-falante anunciava, estamos aqui presente, está aqui presente no estádio o general Médici, a galera, o Maracanã lotado, aplaudindo, Médici, Médici, Médici. Vocês acham que as pessoas estavam ali com alguém torturando para fazer isso? Milhares de pessoas? Só para a gente ter uma noção, a gente tem que olhar para isso e compreender, né? O grande ditador, o maior de todos que a gente teve aqui, né? Responsável por torturas horrorosas, por repressão horrorosa, ovacionado no Maracanã. E até hoje, na rua, né? Em frente ao Maracanã, chama-se Avenida Emílio Garrastazu Médici, não, o nome dele completo, está lá o nome na rua. Então, para a gente ter uma noção, aí depois, não, ninguém quis a ditadura, ninguém defendeu a ditadura. Com isso, eu não estou dizendo, não estou defendendo a ditadura, né? Eu só estou defendendo a história e a necessidade da gente conhecer o passado tal qual ele foi, e não como a gente gostaria que ele tivesse sido, né? Eu acho que a questão da ditadura, né? O legado da ditadura é uma desgraça, né? Porque foram muitos anos. Eu acho que o problema da ditadura principal, né, o legado que ele deixa, é justamente a destruição ou a detonação de uma geração tão importante da vida política do Brasil. Aliás, a gente pode dizer, como eu trabalho nessa questão, que foram duas gerações, né? Uma primeira geração, que é, como eu falei, essa geração mais antiga, né, que estava ali na vida política, homens mais velhos, mais maduros, tudo mais, atuando na vida política desde o final, né, do Estado Novo, né, 45, você pensa a Constituição de 46, até 64. Né? E essa geração que vem depois, né, sobretudo de jovens, que nasce do movimento estudantil, sobretudo do movimento operário, né, em Osasco, né, em Contagem também, né? Enfim, uma geração de homens e mulheres políticos atuantes, e que essa geração de oposição, né, foi banida, né, da vida pública, da vida política, foi morta, foi exilada, foi presa, né? Então, eu acho que a gente tem esse não vazio exatamente, né? Mas uma ausência, né? Uma destruição de um capital humano importante, né? E a ditadura também, né? Enfim, né? Também cria, como aquilo que eu falei para vocês, né? Criou várias formas, né? Por exemplo, educação moral e cívica nas escolas, para tentar formar. Eu fui criada assim, na época da ditadura, né? De bandeira nacional, hino nacional, enfim, toda uma educação em torno de um civismo, de um patriotismo, né? Tentando respaldar isso, né? Então, eu acho que a gente tem um legado aí importante. Agora, eu acho que o primeiro passo, volto a reforçar isso, porque eu acho uma das coisas mais importantes, né? A melhor forma da gente enfrentar essa realidade, superar,
e tentar construir um país mais democrático, mais justo, né? Tentando controlar as ameaças de ditadura que surgem, vira e mexe, estão surgindo aí, a gente está vivendo isso muito intensamente agora. A melhor forma da gente enfrentar esse problema, né, é olhar o passado com olhos de ver, né? Não adianta olhar o passado e tentar compreendê-lo como nós gostaríamos que tivesse sido. Eu acho que a realidade, por mais dura que ela seja, ela tem que ser enfrentada, ela tem que ser olhada nos olhos, né, para você poder, então, trabalhar, né, o presente em função não de mentiras, em deturpações, né, escondendo, botando debaixo do tapete o que é inconveniente, o que é desagradável, né, mas enfrentar a realidade, né? Então, alguém perguntou aí sobre construção eu não entendi muito bem essa coisa da construção social, né? É que não existe um abismo, né, entre um Estado e a sociedade, né? A sociedade, ou um regime, se você quiser, né? Há uma ligação, uma interseção entre esses dois campos. E aquilo que eu falei, né? Os golpes e as ditaduras, elas se mantêm a partir de demandas que estão presentes na sociedade, num embate na sociedade. Aqueles que são a favor disso, aqueles que são contra isso, né? E nesse embate aí, né, de repente a gente se depara com um golpe, com uma ditadura, né? Então, se a gente não compreende isso e acha que, né, todos somos democráticos, todos defendemos a democracia, você se surpreende quando acontece, né? A gente viu isso agora, a eleição do Bolsonaro, mas como? Né? De onde saíram essas pessoas? Porque até então ninguém falava nada, né, sobre isso. Né? As pessoas escondiam aquilo que eu falei. Quem votou no Collor, ninguém votou. Quem apoiou a ditadura, ninguém apoiou. Né? Então, essa coisa de se assumir, né, como o campo da extrema-esquerda, é uma realidade nossa mais recente. Né? E eu acho que é só compreendendo essa realidade que a gente se prepara, né, de quando surge, parece que surgiu do nada, esse tipo de comportamento, né, de defesa da força bruta, da ditadura, da repressão às oposições, das perseguições à oposição, parece que surgiu do nada. Não surgiu do nada, não. Surgiu desse silêncio das pessoas que omitem esses apoios, surgiu da nossa dificuldade ou rejeição, né, de olhar essa realidade, compreendê-la de uma forma mais clara. Então, eu acho que o principal legado da ditadura é esse, né? Essa dificuldade da gente compreender a própria ditadura, né? Quer dizer, e eu acho que é esse o grande desafio que a gente tem, né?